Começando mais um BR22 Rômulo Souza, eu sou Rômulo Souza, também chamado BR22, beleza? E antes de entrar no assunto do vídeo, peço para você se inscreva no canal, aperte o sininho, comentem, compartilhem, ajude com o crescimento e engajamento desse canal. Então, sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto, né? Cara, a coisa que eu mais queria fazer hoje de manhã era fazer a segunda parte de um estudo que eu comecei ontem, falando de Deus versus deuses, né? Um estudo interessante, até que ficou legalzinho, cara. Então, terminando esse vídeo, assiste o vídeo que eu postei ontem, que se você gosta de aprender sobre as coisas de Deus, história, essas coisas, postei uma primeira parte ontem. Vou ver se ainda hoje ou amanhã eu já posto a segunda parte. Mas às vezes nós mudamos os nossos planos, né? Então, eu vim trazer aqui uma notícia, cara, que eu vi ontem, que me deixou meio. Bem. bem, né, cara? Também tem assunto, também relacionado a Deus, cara. Velho, pra quem não sabe, essa semana os malditos do STF decidiram fazer uma reunião para saber se eles deixam ou não os cultos das igrejas acontecerem, né? Ferindo novamente a Constituição, que lá no artigo 5º diz o seguinte, que defende a nossa liberdade de religião, liberdade de culto e preservação dos locais sagrados. Eu vou ler aqui a matéria e depois vou deixar o link do primeiro comentário fixado aqui embaixo. Vou ler só uma parte e depois se acompanha. Diz assim, ó. Por 9 votos a 2, STF proíbe a presença de público em missas e cultos pelo país. Ou seja, missas e cultos. Tá proibindo. Por 9 votos a 2, o plenário do Supremo Tribunal Federal, ou melhor, o Sinistro Tribunal Federal, proibiu, nesta quinta-feira, dia 8, a presença de público em missas e cultos pelo país. Votaram nesse sentido os malditos Dilma Mendes, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio de Mello e Luiz Fux. Eles entenderam que a proibição temporária em caráter emergencial não fere a liberdade religiosa. Não imagine se ferisse, né? Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a corte, o ministro Nunes Marques, né, o 100% aliado com o mito, né, aquele petista que gosta de bater em mulher, votou a favor das celebrações coletivas no momento mais crítico da pandemia do novo coronavírus no Brasil e foi acompanhado pelo ministro Dias Toffoli. Os ministros analisam uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF, impetrada pelo Partido Social Democrático, PSD, que questiona um decreto do governador João Dória, do PSDB, que votou a realização dos rituais religiosos no momento mais crítico do plano de São Paulo. Né? Cara, eu não vou ler tudo isso aqui não, porque a matéria é bem longa, para não tomar muito tempo. Vou deixar o link na matéria do primeiro comentário fixado aqui embaixo. Então você vai lá, lê e vamos lá. Cara, vamos entender uma coisa. O nosso país, ele é conhecido por ser um país laico. Ou seja, um país que defende a liberdade religiosa. Não só de cristãos, mas também de pessoas que seguem outras religiões. Não importa se você é católico, evangélico, espírita, umbanda, judeu, árabe, se você segue alguma religião indígena, ou se você acredita em alienígena, se é terraplanista, não importa a sua crença, se você é ateu ou não, se é agnóstico, o seu direito de acreditar no que você quiser já está defendido pela Constituição do artigo 5º. O Estado laico significa que o Estado não tem religião, mas o povo tem. O papel do Estado é apenas garantir a liberdade de culto, mas não se intrometer. Não se intrometer. Eu entendo que nesse momento de pandemia, né, as pessoas estão evitando assim, estão evitando aglomerações e tudo mais, e em muitos lugares está falhando miseravelmente. Mas assim, o máximo que o Estado pode fazer
É chegar para os líderes religiosos, independente da religião, e aconselhá-los, né, a tomar medidas, mas não de proibir. Na minha igreja, por exemplo, né, na minha igreja, os bancos estão marcados, né? Tem um X vermelho, onde você não pode sentar, e um sinal amarelo, onde você pode sentar, para poder manter distanciamento. Tem álcool gel na entrada do templo, tem álcool gel, mede a temperatura. Na hora de sair, os pastores estão dizendo, ó, sai de maneira ordenada para evitar aglomeração, e saiu do templo, ó, vai para casa, essas coisas. Ou seja, tá seguindo a cartilha como tem que ser seguida. Quem é grupo de risco está ficando em casa assistindo o culto via online, não é? Aí eu te pergunto, já que a minha igreja está cumprindo tudo que tem que fazer, por que ela tem que ficar fechada? Principalmente aqui em Volta Redonda, onde os casos de coronavírus não têm sido tão grandes. Tá certo. Em locais, assim, por exemplo, onde esteja a coisa tá feia, pode até ser justificável. Ó, manter durante os 2 domingos, deixa a igreja fechada. Entendeu? Mas, velho, cada lugar é um lugar. E mais, e no sentido de aconselhamento. E não no sentido de decreto, ó, nós estamos mandando você fechar. Isso fere a nossa liberdade religiosa. Isso fere a nossa a liberdade constitucional. Mas, aliás, a gente está falando dos malditos do STF. Eles já fazem isso, eles já cagam para a Constituição todos os dias. Não é? Mas aí chega a pessoa, não, eu lembro ainda, cara, que da primeira vez que as igrejas ficaram fechadas, né, ainda teve crente dizendo, ai, mas é da vontade de Deus que as igrejas ficam fechadas nesse momento. Engraçado, eu não ouvi voz vinda do céu mandando a igreja ficar fechada. Eu não vi anjo voando dizendo, ó, igreja do Senhor, ficais fechada. Eu não vi profetas sendo levantados. Não, o que eu vi foi o Estado mandando a igreja ficar fechada. Né? Aí outros falam, mas acontece, Rômulo, que a Bíblia fala que temos que ser submissos às nossas autoridades, porque toda autoridade provém de Deus. Verdade. Mas quando Paulo falou isso, estava se referindo ao seguinte, que temos que ser sujeitos às nossas autoridades no sentido de cumpridores da lei. Ou seja, cumprir as leis de trânsito, pagar seus impostos, não é? Ser uma boa pessoa, trabalhar honestamente. É isso. Ou seja, o que a lei diz? A lei diz que você tem que pagar pensão caso você tenha filho fora do casamento. Beleza, vai lá, cumpre a lei. Ou seja, nós temos leis e temos que segui-las para que assim nós, como cristãos, possamos dar bom exemplo. Mas isso não significa que toda autoridade, que toda lei seja do Senhor. Pode ser que toda autoridade constituída, desde um político honesto, né, até um juiz corrupto, pode até ter sido colocado por Deus, mas não quer dizer que toda a vontade que essa autoridade fizer venha a ser de Deus. Eu vou explicar da seguinte história. Da Bíblia, fala que Nabucodonosor, rei da Babilônia, né, ele foi levantado por Deus. O próprio Deus, em vários trechos da Bíblia, do livro de Jeremias e Daniel, fala que foi Deus quem levantou Nabucodonosor como rei da Babilônia para imperar sobre o seu império, que se alastrava por vários reinos, não é? No entanto, Nabucodonosor, quando o povo de Israel estava cativo lá em Babilônia, Nabucodonosor mandou um decreto, ó, quando vocês ouvirem o som das trombetas e dos instrumentos musicais, tá vendo essa imagem de ouro? Quem não se prostrar diante dessa imagem vai ser lançado da fornalha de fogo ardente. Três judeus se recusaram. Ananias, Misael e Azarias, que todo mundo conhece como Mesaque, Sadraque e Abednego. Eles se recusaram a se prostrar diante daquela imagem. E quando Nabucodonosor questionou quem é o Deus que livraria das mãos deles, ele ainda disse, ó, o nosso Deus vai nos livrar. Mas mesmo que ele não nos livre, nós não vamos nos prostrar diante dessa imagem. Eles foram lançados da fornalha de fogo ardente. Mas Deus enviou um anjo, da qual foi lá e livrou eles do poder do fogo. E quando Nabucodonosor viu isso, ficou maravilhado e lançou um decreto onde o nome do Deus de Israel tinha que ser exaltado, porque ele livrou os seus filhos, ele livrou os seus servos. Semelhantemente, anos mais tarde, Deus levantaria um segundo rei,
Ciro II, rei da Pérsia. Aonde, em trechos da Bíblia, lá no livro de Isaías, Deus fala que Ciro, uns 200 anos antes de Ciro, Deus já chamava ele de meu servo. Mas aí o que acontece? O rei Dario, que estava junto com Ciro, que também foi levantado por Deus, digamos assim, lançou um outro decreto. Durante um mês, vocês não podem orar a nenhuma outra divindade, só pode orar ao rei. O profeta Daniel foi jogado aos covas dos leões, porque ele não quis obedecer o decreto do rei. Ele não quis. E Deus, assim, foi lá e mandou um anjo para livrar Daniel da boca dos leões. E Dario fez um decreto dizendo que o nome de Deus deveria ser glorificado. Aí eu pergunto, não foi Deus que levantou Nabucodonosor? Não foi Deus que levantou Ciro II e Dario? Então, aí eu pergunto, quando Mesaque, Sadraque, Abednego e o profeta Daniel se recusaram a cumprir a lei, eles estavam em pecado? E se estavam, por que Deus enviou o anjo? Séculos mais depois, né? O meu português é maravilhoso, né? Quando a igreja de Cristo estava sendo formada, as autoridades sacerdotais da Judéia pegaram Pedro e João, né? E sendo questionados, as autoridades sacerdotais, autoridades sacerdotais do povo de Israel, sacerdotes de Deus, olha só. Tem alguém mais levantado por Deus do que o sacerdote dele? Olha só. As autoridades do Sinédrio chegaram para os apóstolos e falaram, vocês estão proibidos de pregar o nome de Jesus. Pedro, o mesmo Pedro que antigamente tinha negado Jesus 3 vezes, mas que passou por um processo de transformação das mãos de Cristo, chegou com ousadia e disse, importa mais obedecer os homens do que obedecer a Deus? E a igreja não obedeceu, a igreja cumpriu, seguindo a vontade de Deus. Vamos deixar uma coisa bem clara. Nós podemos sim ver cultos e pregações online, dentro de casa, da maneira mais confortável possível. Nós entendemos que estamos em um momento de pandemia, mas a fé cristã não é uma fé isolacionista. Não é uma fé onde você tem que ficar isolado, né? Ou confortado dentro da sua casa, não. Há necessidade do povo se reunir, se congregar, tomar comunhão, ter comunhão um com os outros. O que o STF está fazendo é inconstitucional e é uma afronta até ao próprio Deus. Né? E para você que ainda acha que, não, mas temos que ser submissos às nossas autoridades, então tudo bem, meu filho. Quando o anticristo aparecer nos últimos dias, e olha que eu fiz vídeos falando sobre o Apocalipse, né? Eu fiz uma série chamada Apocalipse para leigos, né? Quem quiser que gostar desse assunto, eu fiz vídeos assim. Quando o anticristo aparecer e exigir a marca da besta, aquela mesma marca que vai te arrastar para o inferno, vai lá e coloca a marca, meu filho. Vai lá. Vê o que vai dar. Vê o que vai dar. A verdade é o seguinte. Nesse país, tudo já foi tirado do povo. Tudo. Tudo. Já tiraram a nossa alegria, tiraram nossos empregos, tiraram de nós o nosso sonho de ver um país sério, um país de primeiro mundo, um país onde nós possamos assim ver a prosperidade chegar. Já tirou essa alegria de nós. Já tiraram a nossa reputação lá fora, porque lá fora o brasileiro é zombado. Agora estão querendo tirar a única coisa que nos dá esperança, que é a nossa fé. Países onde o Estado se intromete na religião são países ditatoriais. E a cada dia que passa, nós estamos vendo esse país se tornar cada vez mais uma ditadura. Até outro dia, nós estávamos vendo um comediante sendo quase no preso, unicamente porque ele expôs a sua opinião do Twitter. E agora, líderes religiosos e pastores podem estar indo presos unicamente porque estão fazendo o seu chamado de louvar o nome do Senhor. Já que estão preocupados tanto assim com aglomeração,
Por que eles não mexem mais o pauzinho em relação, por exemplo, às reuniões de funk? Porque aqui na minha cidade, aqui, ó, vira e mexe. Aqui em Volta Redonda, tá tendo pessoas se aglomerando aí para dançar funk no meio da rua. Ah, não, mas a igreja que está cumprindo todos os requisitos tem que ser fechada, não é? É a nossa liberdade de culto que está em jogo. O STF não podia estar fazendo isso. O que estão fazendo isso é maldito. Por isso que eu chamo eles de malditos do STF e não de ministros. Nando Moura, em seus vídeos, ele fala uma coisa que eu concordo. O Apocalipse deixou de ser uma ameaça para se tornar uma esperança. Mas, na verdade, o livro do Apocalipse é isso mesmo. Porque o livro do Apocalipse fala de uma série de desgraças que vai acontecer nos últimos dias. Mas ele também fala de uma esperança, que é Jesus voltar para buscar a tua igreja. A nossa esperança está em Deus. Porque não podemos mais esperar mais nada do homem nem desse governo. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja abençoando você nesse dia de hoje. Vamos estar orando pelo nosso país. Vamos estar orando. Porque a cada dia que passa, nós estamos vendo esse país se tornar um protótipo do apocalipse que está por vir. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até tchau e... Shalom.